esse texto. Capítulo 19 de João, versículo 38, que vai dizer: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu então, e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia ali um horto, naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém? Glória a Deus, para se sentar. João, ele vai relatar aqui o sepultamento de Jesus. E ele começa dizendo, depois disso. Mas depois disso o quê? O que aconteceu antes do sepultamento de Jesus? Para que nós possamos entender, esta palavra de João está nos falando, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Nós precisamos voltar à quinta-feira. Na quinta-feira, diz a palavra em Lucas, capítulo de número 22, versículo número 7 em diante, que Jesus chamou dois dos seus discípulos, Pedro e João. E disse aos seus discípulos, aos dois: olha, entre na aldeia, e lá vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. E sigam esse homem. Quando ele entrar em casa, diz: olha, o mestre precisa de um cenáculo para que ele venha comer a ceia. E assim aconteceu. Mas preste atenção numa coisa. No contexto judaico, na tradição judaica, o homem não carrega cântaro. Quem carrega cântaro é mulher. Mas Jesus mandou os seus discípulos procurar um homem que estava carregando um cântaro. Jesus já começa a quebrar paradigmas. Os seus discípulos, assim como Jesus disse, os discípulos encontraram aquele homem e o seguiram e disseram que o mestre precisava de um cenáculo para comer a ceia. Lembremos que na quinta-feira, no sábado, vai acontecer uma das festas mais importantes no calendário judaico. Das muitas festas do calendário judaico, 7 são as mais importantes, mas 3 se destacam: Pentecostes, Tabernáculos e a Páscoa, ou a Pessah. Então, no sábado, iria se comemorar a Páscoa. E Jesus vai agora mandar os seus discípulos procurar um lugar para ele celebrar a Páscoa. Assim, os discípulos encontraram o homem, encontraram um lugar, e Jesus mandou que preparasse um lugar para a cerimônia, preparasse a mesa para que eles pudessem se assentar e comer, porque aquela seria a última ceia que ele iria participar com os seus discípulos. Logo depois dali, Jesus seria crucificado. Os discípulos preparam um lugar, preparam a mesa, porque mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de estar junto, e você não coloca qualquer uma mesa. Jesus, ele tinha vários discípulos, mas 12 eram os mais chegados, e esses 12 estavam com ele, mas um ali era o traidor. Jesus sabia. Ali era um lugar de comunhão, onde Jesus iria cear com seus discípulos. Jesus mandou que eles arrumassem um lugar, preparassem a mesa, tudo estava preparado, tudo estava organizado, e chegou, aleluia, o momento de Jesus participar da ceia com seus discípulos. Mas Jesus, ceando com seus discípulos, ele resolve tumultuar a ceia. Como assim, pastor? Jesus disse: olha, um de vocês é o traidor. Um de vocês há de me trair. E os discípulos, atordoados, olhavam um para o outro. Jesus disse: olha, aquele que põe a mão no pão junto comigo há de me trair. E, se eu não me engano, o Evangelho de Lucas vai nos mostrar algo interessante. Quando Jesus fala: um de vós irá me trair,
Pedro está sentado de frente a Jesus. João está ao lado de Jesus. E Pedro cochicha para o João: João, pergunta a ele, quem é? Qual de nós irá traí-lo?